Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Ensinos embasados em costumes, tradições, tolerância religiosa ou até mesmo regras de boa convivência estão produzindo uma civilização cada vez mais distanciada das verdades bíblicas, por praticar o que Jesus condenou. Mateus capítulo 15, versículo 3, quebrando o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. O objetivo deste canal é ser o transmissor e propagador destes mandamentos. Inscreva-se, aperte e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ao esquadrinhar os mandamentos de Deus na sua palavra, nós encontraremos um caminho de retorno de Roma para Jerusalém, onde estão as verdadeiras origens do cristianismo. Assim que nossa oração é que estes vídeos respondam às perguntas que nos livrarão das heresias, dirimindo as dúvidas ao iluminar nossa mente para viver em plena e genuína vida cristã. E desta forma, iluminar nosso entendimento sobre algumas práticas do paganismo que foram insertadas como parte de nossa cultura, de tal forma que as praticamos sem questionar a sua origem ou a razão de existir. E estivemos praticando sem reflexão alguma. Por isso nós necessitamos, como disse Efésios capítulo 1, versículo 18, que Deus ilumine os olhos do nosso coração para que possamos saber qual é a esperança da nossa vocação. E também que aceitemos o conselho de Jesus em Apocalipse 3, 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Sim, a Bíblia relata e está escrito na Bíblia o Natal, o nascimento de Jesus. Sim, não estamos dizendo que isto não é uma verdade. Está na Bíblia. Cremos que Jesus nasceu, que é o nosso Cordeiro Pascal e que através da sua morte nós fomos redimidos para poder estar em comunhão plena com Deus e ter a certeza e a esperança da nossa salvação e de uma nova vida com Ele. Só que nós faremos isto como um cristão cristão, não como um cristão pagão. E devemos entender que sim existe o nascimento de Jesus. O problema não está se nós cremos que Jesus nasceu ou não. O problema está no que fizeram com a história do nascimento de Jesus. Este é a divergência ou o problema que fica. Então hoje nós devemos entender que para que pudéssemos trabalhar com estas festas cristãs, nós temos que descontaminar elas. Para descontaminar o Natal, nós devemos retirar o Papai Noel e os adereços babilônicos. E para descontaminar a Páscoa, nós deveríamos retirar o coelho e os ovos de Páscoa. Por quê? Se Jesus, para nós cristãos, é o motivo da nossa celebração, ele não pode ser um motivo a mais a ser celebrado. Ele necessita e tem que ser o principal e único motivo da celebração daquela festa cristã. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. E se Jesus é o centro do nosso propósito, então nós temos que caminhar nesta luz que temos recebido de Jesus, o Cristo. Filipenses 1,6 diz:
aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele entende que precisamos nos descontaminar, ele entende que necessitamos sair desta condição de estarmos debaixo de costumes, de uma tradição religiosa. Ele entende isso e está trabalhando em nós, como diz aí, esta boa obra, e está aperfeiçoando ela dia a dia. Agora, eu preciso desejar percorrer este caminho de retorno às minhas origens cristãs. Para isto, nós te convidamos a inscrever-se no nosso canal, apertar aí o sininho e deixar o seu like e compartilhar para que nós possamos fazer esse caminho juntos. Hoje nós vamos entender 3 coisas. Primeira, por que Jesus nasceu? Segunda, onde Jesus nasceu? Terceira, quando Jesus nasceu? Que Jesus nasceu, aleluia, todos nós sabemos. Então, é verídico que sim, há fatos natalinos registrados na Bíblia. Agora, por que então Jesus nasceu? E aqui nós precisamos entender algo. Jesus não é uma pessoa a mais que nasceu neste mundo. Ele veio porque havia um propósito para se cumprir através da vida dele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus estabelece, quando diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus dá este castigo a Satanás e diz que seria através do descendente de uma mulher que este aplastaria a cabeça dele, por mais que ele ferisse o seu calcanhar. E sabemos que na cruz o calcanhar de Cristo foi ferido, mas sim, Cristo foi até as regiões onde estavam Satanás e colocou e aplastou a cabeça dele. Então, nós sabemos que esta era uma esperança, isto era algo que Deus deu como resposta para tirar o homem da condição que ele se encontraria depois do pecado. E você vê os profetas confirmando este nascimento. Isaías, por exemplo, capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí, quando você vai no Novo Testamento, você encontra narrado com detalhes o nascimento de Jesus. Então, o fato natalício está na Bíblia e nós cremos nisto. Porém, como já falamos, o problema está em a forma como estão dirigindo a história e os fatos históricos que foram incluídos como se fosse parte do cristianismo e que hoje nós vamos entender que não todo está assim. E isto, agora já podemos já entendemos a primeira pergunta, por que Jesus nasceu. Agora, então, nós podemos ir para a segunda pergunta. E a pergunta é: onde Jesus nasceu? E Jesus nasceu em Belém da Judeia, em Israel. Todos estamos acordes com isto. Então, onde nasceu Jesus já está definido, por que nasceu Jesus já está. Agora vamos entender quando nasceu Jesus. E esta sim é uma questão que nós devemos pôr muita atenção. Por quê? Porque quando nasceu Jesus, vai dirimir a primeira coisa
que nós devemos tomar em conta quando dizem que nós devemos celebrar o Natal dia 25 de dezembro. Nós entendemos que a Bíblia deixa relatado não tudo, porque não entrariam em todos os livros desta terra, e não havia lugar para guardar tudo que fosse escrito sobre a vida de Jesus. Porém, o que está registrado é para que produza em nós esta fé e este conhecimento. O que a Bíblia deixou registrado sobre quando nasceu Jesus? Porque todos, creio, sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Por quê? Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11 diz: naquela mesma região haviam pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, primeira coisa que nós entendemos é que, se eles estavam no campo e que estavam cuidando de ovelhas e que estavam na noite fazendo isto, de seguro não era dezembro, porque Israel em dezembro está nevando, é a época do inverno mais rigoroso, e eles não estariam aí com os seus rebanhos. Somente entendendo este fato, nós já podemos afirmar que o nascimento de Jesus não aconteceu no dia 25 de dezembro. E vamos mais adiante, vamos entender melhor. Lucas capítulo 1, versículo 5 a 8 diz: havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E os dois eram da idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, e aqui paramos. Por quê? Porque aí tem um dado importante. Ele era do grupo de Abias e ele estava no templo exercendo o trabalho dele, ou o turno dele. Em 1 de Crônicas, capítulo 24, versículo 10, explica que o turno de Abias era o 8º. Aí diz, a 7ª para Acós e 8ª para Abias. Qual é o mês do 8º turno? O turno, o calendário eclesiástico deles começava em março. Então, março nós tínhamos o 1º e o 2º turno. Abril nós tínhamos o 3º e o 4º. Em maio nós tínhamos o 5º e o 6º. Em junho nós tínhamos o 7º e 8º. Então, ele estava no templo no mês de junho. Daí vamos seguir. Em Lucas 1, 23 e 24 diz: terminando o período do seu ministério, voltou para casa depois destes dias. Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses. Então, ele estava trabalhando no templo em junho, e em julho ele volta para casa e engravidou Isabel. Agora, e mesmo Lucas 1, 26 ao 33 diz: no 6º mês, que 6º mês? Da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Com isto, fica claro. Se nós tínhamos Maria engravidando 6 meses depois que Isabel estava grávida de João Batista, e João Batista ela engravidou em julho, então julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, nasceu João. 6 meses depois nasceria Jesus. 6 meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, é o mês do nascimento de Jesus. Na mesma época da festa dos tabernáculos. Então, está confirmado pelos mesmos textos bíblicos que estão esclarecidos dos dias, que o dia do nascimento e o mês do nascimento de Jesus jamais poderia ser 25 de dezembro. Agora, se nós sabemos que este não é o dia, nem o mês, nem aproximado o nascimento de Jesus, por que nós, como cristãos, devemos praticar esta festa? Esta é a pergunta que fica para que você responda. Jesus, Deus, ele toda vez que ele queria usar um povo e começar algo sem contaminação, ele dizia: saia disto, porque ele ia falar com eles e levar eles a uma atitude diferenciada. Quando ele falou com Abraão, ele disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, 1, sai da tua terra e da tua parentela. E em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ele disse: sai do meio deles, povo meu. O Senhor hoje quer que nós voltemos às nossas origens cristãs. Historicamente se sabe que esta data foi estabelecida por Roma como aliança pagã no século IV, com a intenção de cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. Uma aliança, um acordo. Porém, nós sabemos que o que Deus diz, ninguém muda. E com isto agora você já sabe por que, onde e quando nasceu Jesus. Cabe a nós, como dizíamos, a Bíblia está porque Deus está mostrando, sim, que ele necessita que nós cumpramos os princípios que ele deixou estabelecido. Agora, depende de nós se obedecemos ou não. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a origem do Papai Noel e dos adereços babilônicos. Até a próxima. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.